Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Você também que não é São Paulino, sejam todos bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí do jogo de amanhã, né? O São Paulo enfrenta a equipe do São Bernardo. Vamos falar aí sobre esse jogo importante do Campeonato Paulista, né? O São Paulo aí precisa muito dessa vitória amanhã, às 21h45. Que horário, hein, pessoal? Que horário desse jogo aí do São Paulo, 21h45 o jogo. A gente vai falar aí sobre esse jogo. A gente vai trazer aí algumas notícias, informações aí no mercado da bola. E também aí vamos falar aí do protesto do dia 16, da votação aí, do possível aí, impeachment aí do Júlio Casares. A gente vai falar aí sobre isso. A gente vai falar aí também, vamos trazer aí outras informações aí do São Paulo também nesse vídeo. Antes disso aí, pessoal, já no comecinho do vídeo, peço a todos vocês, se você não é inscrito aí no nosso canal, assista aí de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. E vamos lá, pessoal, vamos falar do jogo de amanhã, né? O São Paulo, então, enfrenta a equipe do São Bernardo, um jogo muito difícil, né? Já que o São Bernardo aí acabou vencendo a primeira partida do campeonato por 4-0 em cima do Capivariano, né? E vem embalado aí para esse jogo. E o São Paulo precisa vencer, né? É um campeonato muito traiçoeiro, esse campeonato paulista, né? O risco de rebaixamento aí, tanto para o São Paulo como para outros times grandes aí, é enorme. Então, o São Paulo precisa aí dessa vitória amanhã às 21h45 no Morumbi, né? Eu acho que o São Paulo só terá aí de desfalque mesmo, só o menino lá que foi expulso, né? É, o Mike, né? Que foi expulso lá contra a equipe do Mirassol, né? Uma expulsão injusta, na minha opinião. Mas o jogador ele deve cumprir então suspensão nessa partida. De resto, eu acho que o São Paulo aí deve ir com a mesma equipe, né? Pode ser que tenha de repente a volta aí do Caleri, né? O Caleri possa voltar aí a jogar. É, eu acho que, falar bem a verdade aí, eu acho que se o São Paulo aí não vencer essa partida aí vai ser muito complicado, né? Já que o São Paulo tem clássicos, tem jogo aí contra a Portuguesa, que para mim é um jogo muito difícil. Então o São Paulo necessita muito aí dessa vitória contra o São Bernardo, que vai ser para mim aí um jogo muito difícil, muito complicado. Bom, pessoal, jogo aí para mim aí que o São Paulo precisa aí vencer. Bom, mudando um pouco de assunto e falando aí da votação, né? Votação aí do impeachment aí do Casares, né? O São Paulo então o São Paulo aí através da advogada Amanda Nunes, né? Eles recorreram da decisão lá que o São Paulo, para destituir, né, para o Júlio Casares ser impeachmentado, teria que ter aí 191 votos para o impeachment do Júlio Casares, né? Teria que ter todo esse volume de votos. E a votação aí seria só a votação presencial. Mas, graças aí a uma liminar aí que a doutora Amanda aí conseguiu, né, na justiça, é, a votação aí será híbrida, né? E o São Paulo aí, para destituir agora o Júlio Casares precisa apenas aí de 171 votos, né? E a votação aí é votação híbrida, quer dizer, votação aí que pode ter aí, pode ser tanto presencial quanto online também. Então, e
praticamente todos os conselheiros aí abandonaram o Júlio Casares. Ele está abandonado, né? Eu, na minha opinião, aí, ou ele renuncia até o dia da votação, ou de repente aí vai ter a votação aí no dia 16 e, para mim, aí eu acredito que ele vai ser destituído, né? Se realmente for aí, se de repente eles não conseguirem caçar essa liminar, né? Porque dizem que o Júlio Casares entrou aí com pedido aí de cassação dessa liminar, né? Então pode ser aí que de repente ele consiga essa cassação dessa liminar e de repente seja mudado aí o dia da votação também. Isso pode acontecer, né? Vamos aguardar aí para ver, pessoal, o que acontece, mas para mim aí, olha, é, é muito descarado essa roubalheira que há no São Paulo, né? Muito descarado. Para mim aí, esse cara não vai se safar, não. Mesmo mesmo que ele seja impeachment, ele vai responder ainda na justiça, né? Porque o Ministério Público, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Civil está em cima dele, né? Está em cima aí da todas as investigações e que caia um por um, né? Não é só o Júlio Casares que deve ser impeachmentado, sair do São Paulo. Tem que sair toda essa corja que está lá dentro. Tem uma corja que há anos aí destrói o São Paulo, né? Lá dentro. Então, para mim, aí não é só o Júlio Casares. Tem um monte aí que tem que cair. Imagina o cara fazer aí conseguir montar 15 empresas, né? Tal do Nelsinho lá. 15 empresas o cara abriu 15 empresas. Então, franquias, né? Franquias, mas imagine com que dinheiro que ele conseguiu abrir essas franquias, né? Então tem que investigar, MP e Polícia Civil, e tem que investigar. E então, no dia 16, às 8h30 da noite, às 6h30 da tarde, às 18h30, e começa então a votação pro impeachment ou não aí de Júlio Casares no São Paulo, né? Vamos aguardar aí para ver o que acontece. Falando aí de algumas notícias do São Paulo, o Muricy, que estava aí afastado aí do cargo desde o ano passado, por problemas aí de saúde, ele deve sair do São Paulo, né? Ontem aí saiu muita informação aí que ele deve sair aí do São Paulo por problemas de saúde. Mas na minha opinião, aí também o Muricy já deveria ter saído aí há muito tempo, né? Quando começou aí essa corte aí fazer o que fez aí no São Paulo. Eu acho que todo torcedor aí tem um respeito muito grande pela figura aí do Muricy, mas para mim aí eu acho que demorou demais aí para se posicionar e sair fora aí do São Paulo. Para mim aí deveria já ter saído muito antes aí o Muricy Ramalho do São Paulo. Deveria ter saído muito antes, né? Não esperar aí estourar toda essa bomba aí que tá o São Paulo hoje, né? Estourar aí os escândalos que estourou aí na mídia. E o Muricy agora se posicionar que vai sair. Então já deveria ter saído faz tempo, né? Eu acho que não vai apagar aí tudo que o Muricy fez pelo São Paulo, mas que manchou a imagem dele um pouco, manchou. Deveria aí ter tomado a atitude de ter saído antes, né? Mas saiu, né? Deve sair aí, deve ser formalizado aí, né, oficialmente aí a saída então do Muricy do São Paulo. Bom, Copinha, São Paulo aí venceu a equipe da Portuguesa ontem, né? Por 2-0 e avança aí na Copinha. São Paulo vai pegar aí o Operário do Paraná, né? Jogo ainda a ser horário a ser definido ainda, né? Mas o São Paulo aí venceu por 2-0 a equipe da Portuguesa e avançou para pegar aí então o Operário, com gols de Diógenes
e Pedro Ferreira, o São Paulo então eliminou aí a Lusa, né? Jogo complicado no primeiro tempo, né? Jogo bem disputado. No segundo tempo aí o São Paulo também foi um jogo muito complicado, mesmo porque o São Paulo só fez aí os gols no final do jogo, aos 27 minutos aí do segundo tempo e aos 34. Então, um jogo bem complicado aí para o São Paulo, mas o São Paulo conseguiu dominar aí a partida, teve várias oportunidades, por mais difícil que foi esse jogo, mas o São Paulo teve várias oportunidades aí de fazer os gols, mas acabou aí pecando muito aí nas finalizações, mas o São Paulo conseguiu então essa vitória frente à equipe da Portuguesa na Copinha. Bom, Dória foi apresentado, né? Dória foi apresentado ontem. Disse aí que não diria não aí pro São Paulo, né? Pra mim aí, pessoal, é difícil você falar alguma coisa do Dória, né? O Dória jogou há quase 10 anos atrás aí no São Paulo, né? E agora volta aí pro São Paulo. A gente não sabe como que tá aí o Dória fisicamente, né? Assim como você olha ali o Tolói, é mais ou menos é, as mesmas contratações estranhas aí no São Paulo. Então, para mim, eu também não confio muito nesse Dória, não. Ele falou da questão do momento político aí do São Paulo, né? Que a maioria dos jogadores aí, você vê que a maioria de jogadores aí não quer vir para São Paulo, né? De jeito nenhum. Ele falou que não, que o São Paulo é um grande clube, que não sei o que não sei o que, e acertou aí com o São Paulo. Pra mim, aí é jogador aí que é bem duvidosa essas contratações aí, esse tipo de contratação aí. Eu acho que ninguém, é um jogador que ninguém quis, mas o São Paulo vai lá e contrata, né? São Paulo aí também tem interesse, né? São Paulo aí tem interesse aí na contratação é, o São Paulo fez uma consulta aí pelo meia atacante Julian Fernandes, do New York City, né? Jogador argentino de 21 anos, meia atacante que pode aí pintar aí no São Paulo. Mas para mim aí também São Paulo consulta. Depois que fala que o São Paulo consulta, ele começa a falar, o São Paulo consultou e se assustou aí com os valores, sabe? Para mim também aí eu não confio muito aí nessas informações aí. Ah, que o São Paulo fez uma consulta. Quando fala assim, o São Paulo fez uma consulta, eu não acredito aí que seja aí pro São Paulo ir contratar mesmo o jogador. Eu não confio muito aí nessas investidas aí do São Paulo para contratação e do jogador, né? Nas últimas duas temporadas, o Julian Fernandes somou 68 partidas com 5 gols, 7 assistências. Ele disputou o Sul-Americano 2023 com a seleção argentina, sub-20, após se destacar pelo Vélez, sendo vendido ao Grupo City naquele ano. Então, é um jogador. O que agrada, assim, que é um jogador jovem, né? Um jogador jovem, né? Que pode, aí, de repente, aí, pintar aí no São Paulo. São Paulo também tem interesse no meio argentino Kevin Zenon do Boca Juniors também, né? Dizem que é um bom jogador. Mas será que o São Paulo, na situação que o São Paulo tá, devendo aí salários aí para os jogadores, você acha que o São Paulo vai contratar esse tipo de jogador? Eu não acredito. Eu não acredito que o São Paulo possa contratar esse tipo aí de jogador. Mas vamos aguardar para ver o que acontece e esperar aí que o São Paulo possa contratar alguns jogadores que possam chegar, né? O que mais preocupa é o rebaixamento, é a situação atual do clube, né? Politicamente e também aí no campo, né? São Paulo aí não está jogando nada, né? No jogo contra o Mirassol foi uma vergonha a partida que o São Paulo fez. Então é muito preocupante a situação atual do São Paulo, muito preocupante mesmo. Essa crise é a pior crise da história do São Paulo Futebol Clube, né? Esperamos aí que o São Paulo possa aí renascer
e tirar, como eu disse, para tudo melhorar no São Paulo, precisa tirar toda aquela corja, essa corja do Júlio Casares aí que tem aí atrapalhado muito aí o São Paulo é, nesses últimos anos. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Se inscreve, pessoal, no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário. É bem provável que a gente volte na sexta-feira, aí fazendo aí um fazendo aí a análise da partida, né? Já que o São Paulo joga na quinta, na sexta, então a gente vem aí para analisar aí a partida e também aí trazer as últimas atualizações, notícias, informações aí do nosso tricolor. Mais uma vez, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação, deixa aí seu like, deixa aí também o seu comentário. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um grande abraço e até lá.